Nessa aula, eu gostaria de apresentar como seria a implementação dos nossos componentes React se ao invés de utilizarmos as classes, nós utilizássemos funções. Para implementar as mesmas funcionalidades, nós vamos utilizar também um conceito chamado de hooks do React, que permitem a definição dos estados, mesmo quando nós utilizamos a forma dos componentes por meio de função. Eu vou começar a implementação. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer, considerando o nosso exemplo de código que nós temos utilizado nas últimas aulas, eu vou alterar a nossa classe app. Ao invés dela ser uma classe, ela vai ser uma definição de uma function do JavaScript. Com uma função, eu preciso abrir e fechar os parênteses para definir o nosso objeto. Desculpa, para definir a nossa função. Dentro dessa função, já não faz mais sentido eu definir métodos para ela. Mas o nosso componente React, a princípio, ele vai ter que implementar os conceitos atrelados a esses métodos em diferentes lugares. Mas vamos substituindo os trechos de código nesses diferentes lugares. Vamos começar pelo construtor. O construtor, a princípio, o objetivo da nossa implementação com ele era inicializar o estado do nosso componente. Que a princípio nós definimos dois estados iniciais, que é o estado nome e o estado computador. Utilizando a implementação por meio de funções, essas definições elas podem ser realizadas por meio de uma declaração de uma variável, de variáveis utilizando vetores, né, que na primeira posição eu vou receber o nome do estado que eu estou querendo utilizar e o nome de um método que vai alterar esse estado, que nesse caso é o setNome. E basicamente isso daí vai ser atribuído a partir de uma chamada de uma função do React que chama-se useState, que ela serve para definir o estado, uma variável de estado dentro do nosso componente. E eu posso passar para o useState um parâmetro que vai representar a inicialização, o valor inicial desse estado. No caso desse nosso componente interface, nós não temos apenas o estado nome, mas nós também temos o estado contador. Eu também vou definir da mesma forma o contador e também o nome de uma função que vai alterar o valor desse contador, da mesma forma como no estado anterior. E eu vou passar o valor 0 porque esse é o valor inicializado do nosso contador. A princípio, as linhas 5 e 6 substituem os códigos que são implementados da linha 8 a 11. Então, a princípio, eu já vou remover as mesmas. Esse método setContador que nós estabelecemos, nós utilizamos para ser um método que deve ser passado como parâmetro para o nosso componente interno, que é o componente ToDoList. No entanto, o setContador ele implementa a mesma funcionalidade do setContador definido dentro da função de hook, que ele basicamente é um setter de estado. Só que quando nós utilizamos o conceito de hooks e funções para gerar os componentes, nós não precisamos fazer uma chamada explícita ao método this.setState. Na verdade, inclusive, todas as referências ao this dos nossos componentes elas vão sumir, como vocês vão observar. Então, a princípio, esse método ele não implementa uma funcionalidade que vai ser necessária para isso que nós estamos implementando. Um outro método que nós implementamos foi o método change, que ele era responsável por lidar com as alterações do nosso input de texto. E a princípio, esse método ele tem uma implementação que ele faz novamente uma chamada para o thisSetState do nome. O objetivo desse método é nós realizarmos a alteração do estado nome. E para fazer isso, nós podemos implementar de uma outra forma o onChange. Eu poderia chamar diretamente o código que faz essa alteração. Então, a princípio, aqui dentro do onChange, eu faria uma definição de uma função. E essa função, a única coisa que ela teria que fazer, ela deveria chamar o setNome com o valor do ev.target.value, que era o valor estabelecido anteriormente. E fazendo essa alteração, basicamente, nós podemos também remover essa função. Esse método, né, na verdade. Por fim, o último método que sobrou foi o método render,
que a princípio ele também, quando nós utilizamos as funções, nós podemos remover ele e basicamente a única coisa que nós vamos ter vai ser um retorno dentro dessa nossa função do nosso código JSX, que basicamente é essa representação de HTML dentro do nosso código. E agora nós precisamos também consertar todas as chamadas de estado dentro desse nosso componente. E essas alterações de consertar essas chamadas, vocês vão observar que é bastante simples. Todo lugar que nós fazemos uma chamada para this.state, como nós já definimos o state nome, nesse caso aqui nós não vamos utilizar a referência diretamente para o this. Então nós vamos deixar simplesmente nome, sendo que o estado nome ele foi definido na linha 5 do nosso código quando nós chamamos o método useState, o hook useState. Então todos os lugares que nós chamamos o nome, nós podemos substituir simplesmente o this.state.nome, nós podemos substituir por nome. Da mesma forma, o contador, ele também foi definido na nossa linha 6. E ao invés de chamar this.state.contador, eu vou chamar simplesmente contador. Por fim, nós passamos a função setContador como um parâmetro para a nossa to-do list na forma de uma propriedade. E nesse caso aqui nós fazemos essa chamada de bind da função setContador. Novamente, nós podemos simplesmente substituir o setContador pela função que foi estabelecida no hook e, a princípio, todas as funcionalidades vão continuar funcionando. A única coisa que faltou para nós fazermos foi importar a função useState do módulo React. E agora, se nós observarmos a nossa aplicação, nós vamos visualizar que nós alteramos por completo a implementação do nosso componente app para o módulo de função ao invés de módulo de classe. E vocês podem observar, independentemente, que as funcionalidades do nosso código, elas continuaram funcionando, sem nenhuma perda, e a princípio está tudo funcionando da mesma forma como estava funcionando anteriormente. Existem outros hooks definidos no React, como o hook de useEffect, useReduce, que basicamente são hooks que representam funcionalidades similares ao que era observado no modelo de classe. No entanto, ao invés de nós definirmos a classe com os métodos e definirmos os métodos que vão responder a um determinado evento, nós poderíamos utilizar esses hooks para implementar a mesma funcionalidade. Eu acredito que fica bastante claro nessa nossa implementação baseada em funções, que a nossa implementação ela ficou bem mais enxuta, e eu não tenho certeza se é mais fácil ou mais complicado de vocês entenderem a implementação utilizando essa abordagem baseada em funções. No entanto, como ela fica bem mais enxuta e às vezes a gente não tem que fazer tanta referência para o objeto this, que era uma referência constante nas classes, talvez seja uma alternativa para facilitar o entendimento das implementações que vocês têm que fazer a seguir.